Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 7. Diz o seguinte: Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Meus amados, podeis vos assentar. Muito obrigado pela vossa reverência à palavra de Deus. Cada vez que eu leio esse trecho de Abacuque, a gente tem uma leve impressão de que nós estamos lendo o jornal de hoje. Porque tudo isso que Abacuque admirou naquele dia está nu e patente aos nossos olhos, né? E também as promessas que Deus fez através dele, todas foram cumpridas, assim como nós temos a certeza de que as promessas que Deus tem feito para nós também se cumprirão na nossa vida. Porque há uma igreja ainda que clama, uma igreja que ora, uma igreja que busca e uma igreja que crê que o Senhor Jesus nos dará a grande vitória naquele dia. Abacuque estava assustado, como os irmãos percebem nessa leitura, e ele pergunta: até quando? Irmãos, a coisa mais difícil que tem é a gente esperar. Não é fácil. Quando o Salmo diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, nos mostra uma pessoa que estava realmente necessitada. Porque esperar é das coisas mais difíceis que tem. Agora, se esperar com paciência, ainda é mais difícil ainda, né? E aqui Abacuque clamava, porque ele via que a violência realmente assolava o mundo daquela época, mas mais especificamente da nação de Israel, porque Israel havia deixado o seu Deus e estavam, vamos dizer assim, envolvidos com adorações de coisas que não são deuses. E Deus já havia dito isso para eles desde o dia em que Deus fez a promessa de tirar Israel do Egito. Ele disse que ele tiraria aquele povo, mas uma coisa que ele sempre dizia, principalmente no Pentateuco, ele afirmava: eu sou o Senhor. Essa palavra, eu sou o Senhor, nos mostra que não há outra pessoa
né? E o próprio Deus diz isso. Não há uma pessoa, pelo menos que eu conheça, quer dizer, se Deus diz que não conhece, é porque realmente não existe, né? Então, Deus sempre afirmava no Pentateuco: eu sou o Senhor. E ele falava: quando vocês reunirem, seja assim, 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 explicava as coisas, como é que deveriam ser, e depois dizia: não faça aquilo, não faça aquilo outro, porque eu sou o Senhor. E assim, foi nessa cultura tão distorcida que Abacuque assustou quando ele viu que realmente as injustiças marchavam sobre a longura da terra. E é o que nós temos visto nos nossos dias de hoje. Assusta-nos muitas vezes as mensagens que você vê nos jornais, os absurdos que têm acontecido nos últimos dias. Só tem uma coisa: no meio de tudo isso, a igreja do Senhor continua de cabeça erguida, marchando e aguardando o grande dia em que realmente nós estaremos com Ele. Mesmo havendo dificuldade, mesmo tantos problemas que nos assolam, enfermidades, coisas mais estranhas têm acontecido ao nosso mundo, né? Nós podemos assim dizer, porque antigamente a gente falava muito sobre as coisas que acontecem no Brasil, mas hoje em dia, irmãos, a coisa está, como disse Abacuque aqui, é tudo. Por mais conceituada que seja a nação, essas coisas que nós temos visto que nos assusta está acontecendo. Não tem um lugar que não teve uma pandemia, não tem um lugar que não houve muitos milhares de mortos. Não tem um lugar onde a justiça não impera, e até mesmo as pessoas que se dizem que está cuidando de nós, mas mesmo assim, por trás desses cuidados, você percebe realmente a intenção dele de tirar proveito, até mesmo na doença, nas dificuldades que nós estamos vencendo. Mas mesmo assim, nós estamos felizes. Esta semana, nós encerramos ela ali na Vila Brasília, com uma cantata de Natal, onde todo mundo participou, todo mundo da igreja. As crianças participaram, né? As pessoas idosas participaram, o coral participou, todo mundo participou daquela cantata. Sabe por quê? Porque por mais que as coisas estão difíceis, mas nós temos que nos deleitar na pessoa do nosso Salvador Jesus, que nasceu num berço, não vou dizer com eufemismo, como o povo pode dizer, mas quando ele nasceu, as coisas estavam tão difíceis também, que não teve um lugar para colocá-lo, né? Foi preciso de colocar ele num coxo. E assim, para amenizar um pouco essa palavra, eles mudaram o coxo para manjedoura. É mais bonito, né? Manjedoura é mais bonito, mas não muda o lugar que ele foi colocado, não, porque nós sabemos que realmente foi colocado num coxo de tratar de animais. Isso por quê? Porque realmente todos os lugares daquela região estavam tomados por outras pessoas e não havia lugar para ele. O mesmo às vezes acontece nos dias de hoje. Mas tem uma coisa: no coração dos crentes ainda tem lugar para Jesus.
Cada vez que nós adoramos ao Senhor, cada vez que nós cantamos, louvamos e bendizemos o seu santo nome, realmente nós sentimos uma coisa diferente, né? É como se tudo estivesse repetindo, nós repetimos tudo na nossa mente outra vez, como foi que aconteceu quando a gente lê a Bíblia. É uma coisa maravilhosa, né? Você vê a história da marcha da igreja, é uma coisa fantástica. Não tem como as pessoas não estar felizes, né? Então, irmãos, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada, mesmo porque eu não tive assim um preparo de uma mensagem especial, porque eu estava querendo, né, que o pastor Pedro Nelson me dispensasse, mas ele não quis. Assim, seja feita a vontade dele, né? Mas viu, irmão Pedro, você continua nos nossos corações, não tem jeito não. Então, que Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade. Possivelmente nós estaremos por aí até o final da semana. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, irmão Pedro.